Que a graça e a paz de Deus esteja conosco. O capítulo 9 de Esther nos ensina a nunca esquecer as grandes coisas que Deus faz. Hoje somos convidados a ter um dia de Purim no nosso coração, um dia de alegria, banquetes e festa. No livro de Esther, capítulo 9, versículo 19, diz: o que o Senhor nos livrou de enfrentar deve ser um motivo constante de gratidão e celebração. Lembre-se da sua fidelidade, celebre a sua vitória e espalhe essa alegria com quem está ao seu redor. Livro de Esther, capítulo 9. E no mesmo mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todo aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Dália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Ariadai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Esther, na fortaleza de Suzã: mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria.
Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que se habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de fôlego, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes se mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de fôlego, para que os fizesse dias de banquete e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazer o que tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por carta que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim, e mandaram carta a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro. O tema dessa mensagem: o dia da virada. Deus transforma a sentença de morte em celebração. A inversão do decreto, a justiça de Deus. O que aconteceu? Os judeus estavam marcados para a morte, mas o segundo decreto, conseguido por Esté e Mardoqueu, deu-lhes o direito de se defender. O milagre. No dia 13 de Adar, o terror dos inimigos se volta contra eles. O medo dos judeus se transforma em temor do Deus dos judeus. Aqueles que planejavam
matar, são dominados e derrotados, e os 10 filhos de Amã são enforcados. Isso é uma lição para nós. A palavra final não é do inimigo, mas de Deus. O agir de Deus não apenas nos salva, mas faz com que os planos do mal se voltem contra os próprios malfeitores. Quando você está em Cristo, sua sentença de morte é trocado pela vida, pela vitória que há no poder do sangue de Jesus. O descanso da luta, o triunfo da fé, o fim do conflito após a intensa batalha pela sobrevivência no dia 14 de Adar e 15 em Susã. Os judeus finalmente têm descanso. Eles descansam de seus inimigos. O triunfo, o luto e o jejum são substituídos por alegria, banquetes e festa. No versículo 19, a providência de Deus leva seu povo da aflição ao alívio. Aqui nós aprendemos que a luta é necessária, mas ela tem um fim. Se você está lutando hoje, saiba que Deus está te fortalecendo para o combate. Ele promete que após a resistência virá o descanso e a alegria da vitória. A celebração, Mardoqueu e Ester estabelecem a festa de Purim, que significa sortes, lembrando a sorte que Amã lançou para determinar a data da matança, mas que Deus transformou em data de salvação. O propósito: o Purim foi instituído para ser lembrado e comemorado por todas as gerações. No versículo 28, eles deveriam trocar presentes e dar ofertas aos pobres. No versículo 22, aqui nós aprendemos que nunca podemos esquecer dos livramentos de Deus. Precisamos celebrar e compartilhar as vitórias que Deus nos dá. A gratidão deve ser ativa. Celebre a Deus e estenda a sua bondade aos necessitados. E lembre-se que mesmo nas maiores crises, Deus está trabalhando para transformar a sua sentença de morte em uma celebração eterna. Livro de Ester, capítulo 9, é a prova de que Deus é o grande inversor de situações. O destino da morte se tornou um feriado de festa. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus usou para te dar uma história, um testemunho e uma celebração. Saia daqui hoje com essa certeza: o seu Purim está chegando. Amém?